Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje quero compartilhar com você o texto bíblico que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, os versos de 6 a 12. A palavra de Deus, o texto sagrado, ele nos diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos e irmãs, quando João escreve a sua epístola, a igreja estava enfrentando um sério problema. Algumas pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja estavam tentando conduzir a igreja na heresia de que Jesus, ele não era Deus. Para essas pessoas, ou para aquelas pessoas, Jesus era um homem, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. E João, então, escreve esse texto apontando para a fé verdadeira e insistindo com a igreja que Jesus era realmente 100% humano, mas que Jesus também era 100% Deus. Aliás, para João, essa é a fórmula básica da fé cristã: crer no Cristo que é 100% humano e crer no Cristo que é 100% Deus. João, quando faz essa afirmativa para a igreja e apresenta essa verdade teológica para a igreja, ele argumenta que crer nisto é uma questão de fé verdadeira. E que a fé verdadeira, ela não se firma em ilusões, em imaginações humanas. A fé, ela existe, se verdadeira, com uma certa razoabilidade. Para João, crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, aquele que é 100% homem e 100% Deus, não era como que dar um salto, um pulo no escuro. Ao contrário, ele diz assim: a fé é uma questão de crença num testemunho, e a razoabilidade da fé está no fato de que esse testemunho ou testemunhos são verdadeiros. A partir deste princípio de que a fé então não é um salto no escuro, mas se firma em testemunhos verdadeiros, João começa a apresentar para a igreja estes testemunhos. E o primeiro testemunho que ele apresenta está no versículo de número 6. Ele vai nos afirmar que crer em Cristo como sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem é crer num fato histórico. Ele nos diz assim no versículo 6: Este é aquele que veio. Notem, amados, o tempo do verbo que João usou. Ele está no passado. João, com isso, está dizendo o seguinte: Jesus participou da nossa história, ele veio, ele viveu aqui conosco. Ele vai dizer: a realidade do Cristo é um fato histórico. E ele reforça esse conceito, essa ideia, acrescentando o seguinte: ele veio pela água e veio pelo sangue. Quando nós olhamos essa expressão de João, esse conceito de João, ele veio pela água e veio pelo sangue, talvez algumas dúvidas nos surjam. Quem nos ajuda a entender e esclarece muito bem esse conceito é Tertuliano.
um dos pais da igreja, ele vai dizer que quando João fez essa referência a Cristo, a água e o sangue, ele estava falando do ministério de Jesus, que inicia no batismo do Cristo e caminha até a morte do Cristo. O batismo na água, o sangue na cruz. Portanto, o João está usando um argumento também histórico. Ele está dizendo, olha, Jesus veio a esse mundo, ele iniciou o ministério no seu batismo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Isto são fatos históricos e nós não temos como negar a realidade desse fato histórico. Crer em Jesus, então, para João, não é um pulo no escuro. É crer na história, é crer em fato histórico, é entender que ele veio dos céus e habitou e tabernaculou aqui entre nós. João lança um segundo argumento muito interessante para nos mostrar que a fé não é um salto no escuro. João nos ensina que não só o fato histórico confirma a veracidade do Cristo, mas também o próprio Espírito Santo testifica a respeito de Cristo. No verso de número 6, João diz, e o Espírito testifica, pois o Espírito é a verdade. O testemunho do Espírito é extremamente importante. O Espírito estava no anúncio do nascimento do Cristo. O Espírito estava na concepção do Cristo, no batismo do Cristo, nos ensinamentos do Cristo. O Espírito o acompanhou durante todo o seu ministério e ainda hoje o Espírito testifica de Cristo. Cada pessoa que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, o faz porque teve a sua mente iluminada pelo Espírito Santo. É o testemunho do Espírito que abre os olhos da fé ao homem e que leva o homem a crer em Cristo como sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Portanto, você que confessa Cristo como sendo o seu Senhor e o seu Salvador, você só o faz pelo testemunho que o Espírito de Deus deu ao teu coração, abrindo o teu coração, abrindo os olhos do teu coração para compreender tão profunda verdade espiritual. João nos diz que o Espírito é a verdade. E nesse sentido, o Espírito se identifica com Cristo, que também é a verdade. Então, tanto o Espírito quanto o próprio Cristo falam, testemunham e são a verdade. E João continua nesse seu argumento agora espiritual, dizendo que há três que testificam: o Espírito, a água e o sangue. É interessante, amados, que são três os testemunhos, ou três os que dão testemunho, mas o testemunho, aquilo que se testifica, é a mesma verdade. Se você crê no testemunho de um, você crê no testemunho dos três. Portanto, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele é o Deus que tabernaculou entre nós. Depois de lançar esses dois argumentos, o do fato histórico e do testemunho do Espírito, para mostrar para nós que a fé não é um pulo no escuro, crer em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, não é um pulo no escuro, mas se firma em testemunhos, João coloca um terceiro pilar, um terceiro argumento de grande importância. João vai nos dizer que estes testemunhos, tanto do fato histórico quanto do Espírito, demonstram a verdade, a mais absoluta verdade. E João vai dizer assim, olha, quem está nos dando, ou quem está nos dando esse testemunho é Deus. E o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Portanto, se é Deus quem está dando esse testemunho, o assunto está encerrado. Nós temos que crer na palavra de Deus. Embora homens tenham testemunhado do Cristo e ainda o fazem. Um exemplo bíblico, dentre tantos, é o de João Batista. Ele anunciava Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que há de tirar o pecado do mundo. E Jesus fala de João dizendo, olha, outro é o que testifica a meu respeito. Mas Jesus também fala que o próprio Pai que o enviou dá testemunho acerca dele.
Portanto, amados, nós temos o testemunho dos homens, nós temos um fato histórico e nós temos o testemunho de Deus. E todos esses testemunhos caminham numa única direção. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que tabernaculou conosco. É esse Deus que está presente na nossa vida dia a dia, momento a momento, independente de qualquer situação e circunstâncias. Creia nisso. Acredite na presença de Cristo com você por meio do seu Santo Espírito. Acredite na presença de Deus com você, ajudando você a viver e passar cada momento, por mais difícil que seja. Essa presença abençoadora traz paz ao nosso coração. Eu quero orar com você. Deus de amor e de misericórdia, abençoa cada amigo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouve essa mensagem. Que a tua graça, ó Deus, seja sobre a vida de cada um desses e de tantos outros, ó Deus, que não terão acesso a ela. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga harmonia, que o Senhor traga consolo a cada coração em Cristo Jesus. No nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus o abençoe grandemente.